Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes, do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá a Israel, meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com as informações que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuraram tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Somente até aqui. Oremos. Pai celestial, mais uma vez buscamos tua face, Pai, em oração. Em nome de Jesus te agradecemos por essa noite, poder estar aqui em tua casa e em tua presença. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo registro desse momento tão glorioso para nós, a chegada do nosso Salvador. Nós te pedimos ainda, Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco nesta noite, continua ministrando sobre a nossa vida, quebra o que precisa ser quebrado, Senhor, com o poder da tua palavra, e edifica, Senhor, ó Deus, o que precisa ser construído em nossa vida segundo a tua vontade. Te pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém, graças a Deus. Mateus, ele, servo do Senhor Jesus Cristo, ele apresenta Jesus no evangelho que ele escreve como o Filho de Deus, como prometido pelos profetas, como Emanuel, o Deus conosco. E antes de nós voltarmos ao texto que lemos,
eu queria destacar algumas coisas importantes a respeito do capítulo anterior, do capítulo 1. No capítulo 1, se você virar a sua Bíblia, você pode virar aí uma página antes, você verá que o capítulo 1 começa com uma genealogia. O que o Espírito Santo está fazendo através de Mateus? Está rastreando, na verdade, a linhagem de Jesus, para que nenhum judeu pudesse questionar se ele realmente vinha da raiz de Abraão, vinha da raiz de Davi, se ele vinha ou não da tribo de Judá, se a profecia realmente, se ele cumpria todos os requisitos da profecia, ou das muitas profecias dadas a respeito de Jesus. E o Espírito Santo usa Mateus de uma forma gloriosa, e ele abre a genealogia de Cristo, e mostra para mim, para você e para os judeus da época, que Jesus de fato é o Filho prometido de Deus para nós. É Jesus, o Filho de Deus, que havia de vir para salvar a mim e a você. Nessa genealogia também, o Senhor, Ele coloca aqui coisas tão maravilhosas. E eu não podia ir para o capítulo 2 sem passar aqui pelo capítulo 1. Nós vemos aqui na genealogia de Jesus que o Senhor, o Espírito Santo, ele destaca aqui no versículo 5 do capítulo 1, a presença de Raabe. Ora, as genealogias só apresentam, na verdade, o nome de homens, e era a prática da época. As famílias eram apresentadas com o nome dos homens, mas o Espírito Santo destaca que Raabe faz parte desta linhagem. Raabe era uma ex-prostituta, na verdade, aquela que abrigou os espias de Josué sobre a muralha de Jericó. Você lembra disso ou não? Lembra? Então, o que a palavra do Senhor nos diz aqui? Que o Senhor, Ele salva indistintamente, que o Senhor, Ele usa aquele que nada é, que Ele pega uma prostituta e transforma ela numa mulher vital na história de salvação de todos nós. Ele é aquele que sara feridos, Ele é aquele que transforma, condutas, Ele é aquele que muda corações, Ele é aquele que pega o que nada é e coloca acima daqueles que são. Ele salva pecadores. Jesus veio para salvar pecadores, e na linhagem do Senhor, a Raabe. E logo depois de Raabe, nós vemos aqui uma estrangeira. Ora, para os judeus isso era impensável. Como que uma estrangeira poderia participar da linhagem do Salvador? Pois Ruth está aí. Ruth está aí. E por que Ruth está aí? Porque ela foi fiel a sua sogra, Noemi, e não sei se você lembra, mas ela faz uma declaração maravilhosa. A sua sogra, ela diz assim: olha, não insista comigo que te deixe, não mais te acompanhe, aonde fores irei eu, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue. Isso é, Ruth era convertida, ela conhecia Deus e ela temia o Senhor. Nessa declaração a Noemi, ela diz que o Senhor me castigue se outra coisa que não a morte me separe de ti. Na linhagem do Senhor, na genealogia de Jesus, eu quero te dizer que o Espírito Santo deixa registrado que Deus usa a história daqueles que são fiéis a Ele para a sua glória e para abençoar muitas gerações. Amém, irmãos? Quando nós olhamos para Raabe, nós vemos que Deus é o Deus que abençoa aqueles que participam da obra de Deus. Raabe, o que Raabe fez? Ela ajudou, abrigou os espias, ela ajudou o povo de Deus. Quem abençoa o povo de Deus é abençoado. Quem socorre o povo de Deus é abençoado. Quem luta ao lado daqueles que são do Senhor são abençoados. Talvez você já tenha visto isso na sua vida, ou no seu trabalho, ou mesmo nos seus estudos, que há pessoas que estão do seu lado que ainda não creem em Jesus, ou ainda não se entregaram a Jesus, mas elas, por serem bênção na sua vida, também recebem da graça e da bênção de Deus.
Foi assim que o Senhor fez. Então, que maravilha, irmãos. E nessa genealogia, então, nós vemos também reis bons e reis maus. Nós vemos aqui no verso 9 e 10, nós vemos o rei Acais, nós vemos o rei Ezequias. Então nós vemos reis que foram bons, como o rei Asa, como o rei Ezequias, e vemos reis maus, como Acais e Manassés, reis que serviram a Deus de todo o coração, reis que rejeitaram servir ao Senhor, mas eles estão aqui na genealogia de Jesus. Sabe o que o Espírito Santo nos diz sobre isso? Que não importa, o Senhor, Ele tem o controle da história em suas mãos. Ele usa quem Ele quer usar, e se você não se entregar ao Senhor, e se você não honrar o Senhor, e se você não for fiel a Ele, é você que perde, mas os planos do Senhor, eles permanecem firmes. E às vezes nós olhamos e vemos assim, poxa, esse governante é mau, esse juiz é mau, o que será da nossa nação? Olha para o Senhor e confia. Senhor, Tu és aquele que tem o coração dos bons e dos maus em Tuas mãos. Opera, Senhor. Eu confio em Ti. Já na genealogia do Senhor, Ele expressa essa grandeza de que Ele é o Senhor da história. Mas tem uma coisa grave aqui. Tem uma coisa grave. Ezequias gerou Manassés. Ezequias era bom. Manassés foi mau, fez o que o Senhor detesta. E uma das coisas graves aqui é que a graça, a salvação não passa pelo sangue. A salvação é pessoal. Por isso que a palavra de Deus diz, olha, ensina o teu filho, mas um dia teu filho terá que decidir. Ora pelo teu filho, clama por ele, não desiste dele, mas a decisão é minha e a sua. Assim como reis maus puderam ter filhos que foram reis bons e serviram a Deus, infelizmente também há na história, e a palavra de Deus é a verdade, ela não encobre essas coisas. Há reis bons, servos do Senhor, e que seus filhos não seguiram os passos do Senhor. O Senhor continua glorioso no seu trono, e nos dá uma grande responsabilidade, lutar pelos nossos filhos. Amém, irmãos? Não é porque filho de crente, crentinho é. Não é porque, olha, nasceu na igreja. Continua pregando para ele, anuncia Jesus. Fala para ele que o Senhor salva. E se ele se desviou, continua orando por ele, clamando por ele. Ele precisa do Salvador Jesus. Amém? O propósito do Senhor, ele é realizado, quer nós que venhamos a participar, quer não. Se você não se dispuser a servir a Deus, o Senhor vai usar outros, ou o Senhor vai dobrar você. Você vai perder porque você vai rejeitar o Senhor, mas os planos do Senhor, Ele vai levar a bom termo. Os planos do Senhor em nossa vida, Ele vai concluir. Aleluia. O capítulo 1 também nos mostra uma coisa importantíssima que eu preciso falar com os irmãos antes de seguir para o capítulo 2. Está lá no verso 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Jesus não é um Deus distante, não. Ele se despiu de sua glória e ele nasceu como um ser humano, como um bebê, habitou entre nós, viveu entre nós, Deus conosco. Ele veio para tomar sobre si a tua culpa, a minha culpa. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nosso Deus não é um Deus distante, ouça isso. Deus não está longe. Deus não está morto, Deus não está ausente, Deus não está longe. Ele envia seu filho e manda colocar, aliás, através de uma profecia, diz que o nome de seu filho é Emanuel, Deus conosco. O Senhor é um Deus que está ao nosso lado, ao lado daqueles que o buscam, ao lado daqueles que nele creem. O Senhor está ao teu lado, diga glória a Deus por isso. Ele não te abandona.
Por mais que mereçamos o juízo de Deus, Ele decidiu em seu amor derramar da sua graça. Recebe a graça do Senhor e louva Ele, diz: Senhor, obrigado, porque Tu sempre estás ao meu lado, Tu sempre estás comigo. Que você valorize essa presença do Senhor Jesus. Então seguimos agora para o capítulo 2. No capítulo 2, nós vemos que o capítulo 2, ele fala a respeito, né, de Herodes, ele fala a respeito dos magos, e a Bíblia chama de magos, né? A gente tem na tradição, né, chamamos reis magos, mas são magos. Eu vou falar um pouquinho sobre eles já. Nós temos, né, também os mestres da lei, os sacerdotes, que eram conhecedores da palavra de Deus. Nós temos o povo de Israel, nós temos essa história maravilhosa que tanto tem a nos falar. O tema desta pregação é: aqueles que buscam Jesus encontram, e nós vamos ver que nem todos buscam o Senhor Jesus, mesmo Ele sendo o Salvador, mesmo Ele sendo o único caminho que leva à vida, a própria vida é Ele. Nem todos buscam o Senhor, mas aqueles que o buscam, o encontram. A palavra do Senhor nos fala da raiva de Herodes. Herodes era um homem terrível. Talvez quando a gente lê esse texto aqui, diz assim: quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Quando Herodes soube que iria nascer em Belém um novo rei para os judeus, ele ficou perturbado. Mas isso não era comum para Herodes. Herodes era um homem extremamente perverso, mau e poderoso. Herodes mandou matar sua esposa por pensar que ela iria dar um golpe de estado nele. Herodes mandou matar seus 2 filhos, também para que eles não viessem a... Ele mandou seus filhos serem educados, mandou eles para a escola. E quando soube que aqueles meninos eram competentes, que tinham capacidades, ele falou: é um perigo para mim esses meninos, manda matar. Um homem que manda matar seu próprio filho, é estranho ele ficar perturbado por uma profecia. Mas de alguma maneira o espírito que estava em Herodes sabia que era o Salvador dos homens. E ele fez de tudo para impedir o nascimento de Jesus. Ele articulou, ele planejou, ele não só se perturbou, mas também quando ele começou a se alvoroçar, todo mundo ficou com medo, porque sabia que aquele homem era um homem extremamente cruel, que algo de mal viria. E aí ele manda chamar todos os sábios da época, manda chamar também os chefes dos sacerdotes do povo, os mestres da lei. Ele reúne todo o sinédrio e pergunta a eles a respeito desta profecia. E aqueles homens se reúnem, os sacerdotes do povo de Deus, os escribas, os doutores da lei, conhecedores da palavra de Deus. Você acha que é bom conhecer a palavra de Deus? Diga amém. É maravilhoso. Mas aqueles homens estavam tão cheios da palavra e tão longe de Deus, que eles vão diante do rei e diante também dos magos e falam sobre a profecia que Jesus haveria de nascer em Belém, e eles nem se movem para buscá-lo. Mas Herodes começa a articular um plano. Herodes chama os magos, procura saber com ele quais informações eles tinham. Ouça isso, você está me ouvindo? Diga amém. O mal se articula, o mal, ele usa estratégias, ele se articula para tentar frear os planos de Deus, mas maior é o Senhor que está em nós. Mesmo Herodes, com todo o seu poder, com toda a sua fúria, com os demônios que habitavam ao seu redor, ou quem sabe dentro dele, ele não pôde impedir o nascimento de Jesus, mesmo usando de artimanha, porque ele chega para os magos e diz o seguinte: ora, vão e procurem com exatidão, me deem um endereço onde esse menino está, porque eu quero ir lá adorá-lo. Está aí no verso 8, do capítulo 2. Ele queria adorar Jesus? De jeito nenhum.
O próprio anjo do Senhor fala para José em sonho: olha, levanta-te, dispõe-te, né? Se levante, toma tua esposa e o menino e foge, porque Herodes quer matar a criança. O plano de Herodes era matar Jesus. O plano do maligno é matar você, sua vida, sua esperança, sua família, é destruir você. Isso nós sabemos, a palavra nos diz. O plano do maligno sempre foi esse: frear os planos de Deus em nossa vida, mas os planos do Senhor não podem ser frustrados. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Às vezes nós tropeçamos, às vezes até nos ferimos, nos machucamos, nos levantamos, mas o Senhor nos segura pela mão e diz: filho, fica de pé, segue em frente, eu estou contigo. Eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor o teu Deus, eu sou aquele que te salva, eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te ampara, eu sou aquele que te renova, eu sou aquele que continua sendo a tua força. O Senhor é a nossa força. Então Herodes, com todos os seus planos, com toda a sua fúria, ele não consegue impedir que Jesus siga vivo, porque Jesus já havia nascido há algum tempo. E Jesus segue vivo, bebê, primeiro ano, segundo ano. Herodes fica tão furioso que manda matar todas as crianças menores de 2 anos. Não só em Belém, mas também nos arredores. Nos arredores. Que sofrimento, irmãos. Imagine quantas centenas de crianças foram mortas naqueles dias. Os soldados simplesmente entravam naquelas casas onde sabiam que tinha uma criança e só matava a criança à espada. Bebês de meses, recém-nascidos, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, todos de 2 anos para baixo. Todos de 2 anos para baixo. Quando nós olhamos para esse mundo, nós vemos também muitas estratégias malignas contra os pequeninos. Muitas estratégias malignas. Há trabalhos que são feitos através de filmes, através de desenhos animados, para inculcar um monte de doutrinas diabólicas, malignas na mente das crianças. Nossos filhos já crescem vendo nos comerciais de TV um homem beijando outro homem, uma mulher beijando outra mulher, como se isso fosse normal, ofendendo a ordem de Deus, a criação de Deus. Nossos filhos são educados muitas vezes por professores que são partidários de Herodes, que detestam Jesus, que fazem de tudo para doutrinar nossas crianças e dizer que Deus não existe, que não há Deus, que nós somos realmente fruto do acaso, e eles rangem os dentes como Herodes. Nós estamos no meio de uma pandemia. Cada pai vai tomar uma decisão a respeito de seus filhos. Mas cuidado. Cuidado com aquilo que vão tentar injetar nos seus filhos, menores de 5 anos. Em nome de Jesus, cuidado. Não sabemos o que se dará. Nem posso falar isto de púlpito, porque nosso culto está sendo gravado. Podem derrubar nossa live. Mas isso é muito sério, o que vivemos nesses dias. Há vacinas que mudam o DNA. Então, ninguém sabe o que se dará, não só na vida desta criança, ou também quando ela tiver seus filhos. O que vai acontecer? Ou o que vai acontecer com seu sistema imunológico? Irmãos, são dias maus. E naqueles dias houve muito choro, e nós estamos vivendo dias como esse. Mas no meio daquele choro,
se fortalece a esperança. Jesus permanece vivo, glorioso, crescendo, seguindo para o alvo que o Pai havia dado a ele. Por mais que Herodes tenha tentado eliminar Jesus, nada pode deter os planos do Senhor. Nosso Deus é sobre todos, Ele tem todo o poder e toda a autoridade. E também Ele faz assim com a minha vida e com a tua vida. Às vezes os inimigos rangem os dentes, tentam te destruir, tentam destruir teu casamento, tentam destruir teus filhos, tentam de alguma maneira corromper você, mas a graça do Senhor te alcança e diz: filho, se desvia por aqui. O Senhor te dá escape, o Senhor abre caminhos, Ele te dá a saída e você sai daquela arapuca, daquela armadilha, ileso, porque o Senhor é aquele que vela por ti. Então qual foi a reação de Herodes em relação a Jesus? De ódio, de medo. As trevas, elas temem o poder de Deus. Você pode falar o nome de todos os deuses falsos por aí, ninguém vai implicar com você, mas quando você fala o nome de Jesus, é como uma bomba, tem poder, quebra cadeias, resplandece a luz. Aqueles que estão possessos de demônios se incomodam, rangem os dentes. Não deixe de proclamar o Evangelho, de falar do Salvador. Ele é o tesouro da nossa vida. Aleluia. Então o mal, ele sempre vai rejeitar o Senhor Jesus. Você já viu quantos cristãos morreram no último século? Mais do que em toda a história da igreja. Quando o governo americano retirou suas tropas do Afeganistão há poucos meses atrás, centenas de cristãos foram imediatamente mortos. O Estado Islâmico assassinou milhares de cristãos, crucificou crianças, porque eram filhas de crentes, de cristãos, afogou homens, queimou vivas, mulheres. Eles não estão lutando contra essas pessoas, eles estão lutando contra Jesus. O ódio de Herodes continua contra Jesus nessa terra. E às vezes este ódio, ele esbarra em nós. Fica firme, não abre mão da tua fé, continua firme no Senhor. Ele vem em breve e Ele vai nos levar com Ele. Ainda que nossa vida esteja em jogo, não abre mão, não nega o Senhor, o teu Deus. Ainda que teu emprego esteja em jogo, não negue o Senhor. Ele é a tua vida. Ele é a nossa vida. Mas fora do povo de Deus havia esses homens chamados magos. E segundo o que nós vemos aqui, eles tinham um profundo interesse em conhecer o Salvador. Eles buscavam conhecer Jesus. E eles vão encontrar Jesus. E nessa história, logo depois de Herodes, nós vemos, além dos magos, nós vemos os mestres da lei, os sacerdotes, os mestres da lei, conhecedores da palavra de Deus. E agora eu quero voltar neles. Conhecedores, diz assim o verso 4 a 6, tendo reunido todos os chefes e sacerdotes, deixa eu vir aqui na minha Bíblia, tem ali no computador, mas eu quero ler aqui. Tendo reunido todos os chefes e os sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles sabiam a resposta? Eles sabiam, irmãos? Sabiam. Eles responderam a Herodes, e eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Ora, irmãos, eles sabiam da promessa, da chegada de Jesus, e sabiam exatamente onde Jesus viria.
Os mestres da lei eram profundos conhecedores das Escrituras. Sabiam que havia uma promessa da chegada do Salvador dos homens, mas ao mesmo tempo que eles estavam cheios de conhecimento, eles estavam alheios a Deus. Eles não estavam interessados em Jesus, eles não estavam buscando o Salvador, eles não tinham a real expectativa da chegada de Jesus. Eles achavam que seus rituais, seu estilo de vida era suficiente, e às vezes isso é um perigo para nós, porque nós corremos um risco de virmos tantas vezes à igreja e nos acostumarmos com esse ambiente e com a Bíblia, com a palavra de Deus, que tudo isso para nós fica num plano teórico. Mas o nosso Deus é um Deus vivo. Ele não é um Deus que fica no plano teórico. A palavra do Senhor é vida e viva para nós. Aqueles fariseus, aqueles doutores da lei conheciam a palavra, mas estavam longe do Senhor da palavra. Nós precisamos conhecer as Escrituras e precisamos nos encher da presença de Deus e trazer essa palavra para cada parte de nós, vivermos a palavra de Deus. Nós devemos nos alimentar dessa palavra. Nós devemos nos alimentar dessa palavra. Certa vez Spurgeon, um pregador que eu gosto muito, do século XIX, da Inglaterra, ele ficou embaixo de uma árvore, eu não lembro mais qual árvore era. Ele tinha um hábito de observar as árvores. E aí ele, observando uma grande árvore que ele estava debaixo, na sombra daquela árvore, ele vê um esquilo, e o esquilo anda pelos galhos daquela árvore, pelos troncos grossos, pelos troncos finos, pega as nozes daquela árvore e leva para um buraquinho que tinha na árvore onde ele morava e come. O universo daquele esquilo, diz Spurgeon, era aquela árvore. Nela ele se movia, dela ele se alimentava, nela ele vivia, nela ele tinha seus filhotes, era o seu universo, ele vivia naquela árvore. Irmãos, o nosso universo é a palavra de Deus. Nós devemos nos alimentar dessa palavra, nós devemos caminhar por ela, nós devemos buscar sabedoria nela, nós devemos aprender a como lidar com as nossas coisas do dia a dia através da palavra de Deus. Nós não podemos nos tornar simplesmente crentes teóricos como esses chefes dos sacerdotes e mestres da lei. Eles sabiam que o Salvador dos homens estava chegando, o Messias prometido para o povo de Israel, dos quais eles eram representantes diante de Deus, e eles não estavam nem aí. Às vezes Jesus está aqui, do teu lado, e você não busca. Eu vejo outro quadro como esse, na crucificação de Jesus. Em um lado de Jesus há um malfeitor que começa a zombar de Deus, começa a zombar de Jesus, e diz para Jesus: olha, você não é filho de Deus? Desce daí, salva você e salva a gente também. E o outro não, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus e fala: olha, fica quieto você aí, rapaz. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nada fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. Meu Deus, assim também somos nós. Às vezes todos nós estamos diante de Jesus, mas nem todos o enxergam, nem todos o desejam, nem todos o buscam. Quantas vezes você vem à casa do Senhor sem o firme propósito de ouvi-lo, de vê-lo, de senti-lo, de adorá-lo, de glorificá-lo? Você vem simplesmente porque está no modo automático, mas que isso seja quebrado nessa noite em nome de Jesus, que você não vire um crente teórico, mas que você seja cheio
cheio da glória de Deus e da graça de Deus, da presença de Deus, e que você possa desejá-lo, amá-lo. O verdadeiro Natal é para aquele que busca Jesus, porque diz a palavra: se você me buscar de todo o teu coração, eu vou me revelar a você, você vai me encontrar. Eu quero ver Jesus, eu quero encontrar o meu Salvador todos os dias, e no grande dia da sua volta eu quero ver o Senhor face a face e me prostrar aos seus pés e dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Esse é o desejo do meu coração, que seja o nosso desejo, irmãos. Nós não podemos tratar como esses homens que foram diante de Pilatos, falaram onde Jesus ia nascer e ficaram em suas casas. Não estavam interessados na salvação, não estavam interessados no Salvador. E eu te pergunto: você veio buscar Jesus aqui nessa noite? Porque esse é o único alvo que realmente vale a pena você ter ao entrar na casa de Deus. É o próprio Senhor, é o próprio Jesus. Não fique alheio à realidade de Jesus. Eu sempre lembro disso quando eu falo do Espírito Santo, mas me lembrei agora quando eu falei de Jesus. Certa vez, numa aula de CETEB, eu perguntei: quem é o Espírito Santo? E uma irmã falou assim: para mim, pastor. Ela virou o rosto e falou assim: é uma fumacinha. Eu olhei para ela e falei: o quê? É o quê, irmã? Para mim o Espírito Santo é como se fosse uma fumacinha. Eu falei: não, não é fumacinha não, irmã. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é Deus, Ele é Deus. E às vezes nós vemos Jesus como se fosse, sei lá, um espírito que anda, né, errante. Não, Ele é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é aquele que perdoa pecados, Ele é aquele que cura doenças incuráveis, Ele é aquele que salva a nossa vida, Ele é aquele que quebra nossas cadeias. Ele é real. Jesus tem tudo a ver com a tua vida, com o teu trabalho, com teus estudos, com o teu namoro, com o teu casamento, com o teu relacionamento com teus filhos, com o teu relacionamento com teus irmãos. Jesus tem tudo a ver com tudo da nossa vida. Amém? Então eu te peço nessa noite, não fique alheio à realidade de Cristo. Nesse Natal, entenda o que você está celebrando. É a chegada da vida, da salvação do Senhor dos senhores. Agora sim, vamos falar então desses magos, esses homens que para nós às vezes é um mistério. Esses magos vindos do Oriente. Diz aqui a palavra de Deus, verso 1: depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aqueles homens não tinham Bíblia, eles não tinham as Escrituras como os mestres da lei. Aqueles homens, eles não eram do povo de Deus. Provavelmente pela diáspora, pelo exílio, aliás, pelo exílio, aqueles homens passaram a ouvir da promessa da chegada de um Messias durante o exílio babilônico. Aquilo ficou lá. A palavra de Deus, onde ela chega, irmãos, ela faz o seu propósito. A palavra de Deus não volta vazia. Você acha que nenhum babilônico foi salvo? O povo de Deus estando na Babilônia? Eu creio que alguns foram. E nós vemos aqui homens que ansiavam por ver o Salvador, mais do que a igreja da época, mais do que os pastores da época, mais do que os líderes da época. Esses homens saem lá do Oriente. Alguns dizem que da Babilônia, outros dizem que da Pérsia, mas era longe. Estava aí em torno de 900 a 1.200 quilômetros. E aqueles homens não tinham jatinhos, não tinham carros, eles tinham camelos. Agora anda 1.200 quilômetros de camelo para você ver. Hã? Coisa boa? Eu nunca andei de camelo, irmão, mas deve ser ruim.
Por quê? Porque a gente vê, né, como eu falei hoje de manhã, às vezes a figura, né, dos magos ali, mas aqueles homens andaram em deserto, no frio, calor escaldante durante o dia, buscando quem? Quem que eles estavam buscando, queridos? Jesus. Às vezes nós reclamamos de vir à igreja de manhã e de noite, mas aqueles homens andaram 900 quilômetros no lombo de um camelo para ver Jesus, para adorá-lo, para bendizê-lo, para fazer um culto. Eles fizeram um único culto ao Senhor ali, diante dele. Eles viajaram todo esse percurso, passaram por muitos perigos, certamente as estradas não eram cheias de segurança ou de guardas, para adorar o Senhor. Eles levaram seus tesouros, eles não levaram qualquer coisa, eles levaram o melhor que eles tinham, eles foram adorar o Senhor, eles queriam ver Jesus, eles criam na profecia. Segundo historiadores, esses magos eram astrólogos, mas também eles eram pessoas que estudavam livros sagrados, e a palavra do Senhor chegou na Babilônia, através da tradição oral, daquilo que o povo falava. Quando você fala de Jesus para alguém, você pensa que aquela pessoa não está ouvindo, a palavra do Senhor não volta vazia, fica aqui na mente, no coração daquela pessoa, no momento certo o Espírito Santo vai usar essa semente. E aqueles homens que devem ter saído de onde hoje é o Irã, para ir lá em Jerusalém. Eles não eram de Israel, eles não tinham sinagogas, eles não tinham as escrituras, mas eles estavam buscando Jesus. Sabe o que Deus faz? Deus não deixa ninguém que busca Jesus frustrado. Eles tinham a palavra? Não. Eles tinham sinagogas? Não. Então o que o Senhor faz? Vou dar uma estrela a eles. Eles estudam o quê? Esses meninos aí estudam o quê? Estudam os astros. Vou dar uma estrela para eles, para guiá-los até o meu filho, porque eu estou vendo no coração deles que eles querem conhecê-lo, eles o amam, eles o desejam, eles estão buscando ele. Estrela, vai lá, guia esses rapazes aí. Isso está acontecendo hoje. Há países fechados para o evangelho islâmico, não tem ninguém que pregue lá. Às vezes cidades pequenas, não tem ninguém que pregue. Sabe o que o Senhor está fazendo? Está dando sonhos aos homens e mulheres de um Jesus, na língua deles eu não sei como que se fala, de um Salvador. Eu ouvi um testemunho de um desses homens que viu em sonho Jesus chegando e entregando para ele um livro, e era um livro azul. Interessante ter um livro azul hoje aqui. Era um livro azul. E meses depois, aquele homem com aquele sonho em sua cabeça, sem poder falar com ninguém a respeito disso, encontra um missionário, e a Bíblia do missionário era azul. E ele diz, é essa palavra, e aquele missionário começa a falar em secreto para ele, sem ninguém saber a respeito de Jesus. Hoje o Senhor está salvando em países onde não se prega o evangelho, pessoas através de sonhos. Está levantando missionários lá, que colocam sua vida em risco, e nós que temos tudo, às vezes estamos como esses chefes dos sacerdotes, frios, e falamos, não vou ao culto hoje. Já fui semana passada, estou suficiente de Jesus. Estou com a minha bateria carregada. Para que tantas vezes buscar Jesus? Mas eu quero te dizer, se você buscá-lo, você vai encontrá-lo. Se você buscá-lo mais, Ele tem mais para te dar. Se você clamar mais, Ele tem mais para se revelar. E quanto mais você buscar, mais Ele vai te encher do seu espírito. Diga glória a Deus por isso. Quanto mais você buscar, mais você vai receber das águas do Senhor, da presença do Senhor. Igreja, vamos abrir o nosso coração como os magos do Oriente e dizer, eu quero Jesus. Nesse Natal eu quero ver o meu Senhor.
Eu quero estar na sua presença, eu quero adorá-lo, eu quero bendizê-lo. E eles não foram frustrados. Eles foram guiados pela estrela, e eles chegaram em Jerusalém, e Belém ficava ainda distante. A estrela os guiou até onde José, Maria e Jesus estavam. Jesus já devia ter aproximadamente uns 2 anos de idade. E aqueles magos chegaram, diz a palavra lá no verso 9, depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Olhe para mim, quando você busca o Senhor, Ele te dirige. Ele não deixa você no lugar errado, no caminho errado. Busca o Senhor, Ele vai te dar direção, Ele vai dirigir os teus passos, amém? Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Agora vamos olhar para Herodes. Herodes está cheio de ódio. Vamos olhar para os chefes dos sacerdotes, para os escribas, para os fariseus, que conheciam as escrituras do início ao fim. Eles estavam indiferentes, alheios. Mas esses magos estavam cheios de júbilo. Quem busca o Senhor Jesus não vive uma vida amarga, não vive uma vida odiosa. Quem busca o Senhor Jesus não fica cativo do seu próprio ódio, do seu próprio mal, dos males deste mundo. Quem busca o Senhor Jesus não fica na frieza da indiferença. Quem busca o Senhor Jesus se enche de alegria. Oh, glórias a Deus! Se enche de gozo, se enche de alegria. Ele é a nossa alegria. Aqueles homens, quando entraram, viram o menino, diz o verso 11, viram sua mãe Maria, e sabe o que eles fizeram? Prostraram-se diante do Senhor, se dobraram diante do Senhor e o adoraram. Sabe qual é a melhor posição para nós? Prostrados diante do Senhor, quebrantados diante de Deus, quebrantados. Aqueles homens eram sábios aos olhos do seu povo, aqueles homens eram doutores, eles eram doutores na ciência de sua época, estudiosos dos astros. Eles certamente tinham recursos, porque levaram tesouros, seus tesouros. Mas eles queriam o tesouro que nenhum dinheiro pode comprar. Eles queriam Jesus. Eles queriam o Salvador. Eles buscavam o Salvador. Eles prostraram-se e adoraram o Senhor. Abriram os seus tesouros. Abra também os seus tesouros. Porque onde tiver o teu tesouro, ali está o teu. O que eles fizeram? Quando eles abriram os seus tesouros, o que eles estavam fazendo? Entregando o coração deles a Jesus, oferecendo ao Senhor o melhor que eles tinham. Às vezes nós entramos na casa de Deus, queremos ser abençoados, queremos ser curados, queremos ser libertos, queremos, que o Senhor nos ajude a passar nas nossas provas, queremos, vencer aí, e sermos vitoriosos na conclusão da nossa graduação, do nosso curso técnico, queremos avançar na vida. Esquecemos de que nós devemos adorar o Senhor com tudo que temos, que o propósito não é o Senhor te abençoar. Aqueles homens não foram pedir nada a Jesus a não ser a sua presença. Andaram talvez por meses, viajaram por meses para ver Jesus, a sua glória, a sua presença, e para adorá-lo. Quando você vier para a casa do Senhor, apesar de todas as suas necessidades, lembre-se disso, venha para se prostrar, para adorar o Senhor. Nesse Natal, queridos, na celebração da ceia de Natal, eu te convido a você lembrar dessa palavra e parar um instante e dizer aí para a sua família, para os seus amigos, o propósito dessa noite de Natal é adorarmos a Jesus, o nosso Salvador. Amém?
Olha que coisa interessante. Quem estava naquela casa? Só Jesus, sozinho, com 2 anos? Não. Talvez José estivesse. O texto diz que viram Maria. Eles adoram quem? Jesus. Eles não adoram José. Eles não adoram Maria. Eles adoram Jesus. E eles abrem os seus tesouros e dão ao Senhor presentes. Eu vejo nesta palavra, sabe, a direção do culto. Você já percebeu que o culto evangélico, ele mudou de direção? Nós, muitas vezes, quer dizer, a grande parte das vezes, nós estamos na igreja pedindo a Deus. É errado pedir a Deus? Claro que não. Mas a direção do culto, o culto é a quem? É a Deus. A direção tem que ser de nós para o Senhor. A nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso amor, o nosso cântico, o nosso louvor, a glória para Deus, a honra para Deus, é de você para o Senhor. E esses magos nos ensinam. Eles se prostram diante do Senhor, eles o adoram e eles dão o melhor deles, os seus tesouros, ouro. Por que ouro? Porque o ouro era o presente dado para reis. Aqueles homens estão reconhecendo que Jesus é o Rei dos reis. Ele é o Rei da nossa vida. Amém, queridos? Eles trazem mais o quê? Incenso. O que incenso significa? Oração, mas também significa adoração a um ser divino. A oração dos servos de Deus, lembra dessa passagem lá em Apocalipse, que o incensário fica diante do Senhor e também aquela a bacia com as orações e que sobem diante de Deus, as orações dos santos? Aqueles homens, eles reconhecem que Jesus é Deus, eles estão reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. O incenso também era para os sacerdotes, clamar a Deus pelo povo. Eles estão reverenciando Jesus como sumo sacerdote, o sacerdote perfeito que intercede por mim e por você. Jesus é o nosso intercessor, queridos. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? Porque Ele intercede ao Pai em nosso favor. Porque o sangue dele está sobre a tua vida, sobre a minha vida, e nos dignifica estarmos nesse santo lugar, na presença do Santíssimo, do Senhor dos Senhores. E eles apresentam ao Senhor também a mirra, que é um perfume, um incenso. A mirra era usada para embalsamar os mortos. De alguma maneira, aqueles homens também compreendem que Jesus vai entregar a sua vida para salvar todo aquele que nele crê. Amém? Agora, uma coisa que eu vi uma vez pastor Hernandes falar, olha que coisa interessante nesse texto também, verso 12, diz assim: e tendo sido advertidos em sonho, olhe para mim um instante, você já viu quantas vezes nesse texto tem sonhos? Você crê que Deus pode te dar sonhos? Temos que voltar a sonhar os sonhos de Deus. Às vezes a gente vai dormir vendo tanta coisa, né? Filmes violentos, tantas coisas. Essas coisas ficam na nossa mente, atrapalham até mesmo o nosso sono. Mas que a gente possa se resguardar antes de dormir. Estejamos preparados em oração para ouvir a voz de Deus em nossos sonhos. O Senhor continua o mesmo Deus. Ele fala através de sonhos também. Vamos seguir aqui. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, quem advertiu a esses homens? Deus. Deus falou com os magos? Falou. O Senhor, Ele fala com aqueles que o buscam. Então o Senhor os advertiu para não voltarem a Herodes e retornarem à sua terra por outro caminho. E eu lembro do pastor Hernandes dizendo: quem encontra Jesus não segue o mesmo caminho. Quem encontra Jesus tem mudança de vida, tem mudança de rumo, tem mudança de história, tem mudança de conceitos, tem mudança de estrutura. Ele muda a nossa essência, Ele muda a nossa visão. Ele muda
os nossos valores, Ele muda o nosso coração. Glória a Deus. Quem encontra Jesus é transformado. Aleluia. Quero terminar esta pregação com o texto de João 6,37, que diz: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais o rejeitarei. Em outra tradução diz: jamais o lançarei fora. Sabe por que você vai sair daqui abençoado, tocado, fortalecido, vivificado? Porque você veio buscar o Senhor. E quem busca o Senhor, Ele não lança fora. Ele abençoa, Ele dá graça, Ele fortalece, Ele instrui, Ele salva. A mulher que sangrava há 12 anos procurou Jesus, porque ninguém mais dava jeito. Ela achou Jesus? Achou. Tocou nas orlas da veste de Jesus, o que aconteceu? Foi curada, glória a Deus. Jairo, desesperado, chega para o Senhor e pede sua ajuda, porque via sua filha quase à morte. E quando Jesus chega, sua filha já havia morrido, mas ele procurou Jesus e o Senhor ressuscitou a sua filha. Quando nós buscamos Jesus, há restauração dentro de nossa casa. Ele ressuscita mortos, queridos. E aqueles doutores da lei estão perdidos? Não. Entre eles nós vemos Nicodemos, um dos principais da sinagoga, que foi buscar Jesus mesmo de noite, mas foi. Mesmo se escondendo, mas foi. O importante é buscar o Senhor. Ele foi escondido à noite, sedento de Jesus, e Jesus ensina a ele uma coisa maravilhosa e diz: Nicodemos, você quer ser salvo, você tem que nascer de novo, da água e do Espírito. E eu creio na salvação de Nicodemos. Um leproso cheio de chagas espera Jesus descer do monte, e quando Jesus desce do monte, ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E o Senhor diz: eu quero ser curado. E aquele leproso foi limpo. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. E eu quero te dizer o que você precisa. O que mais você precisa é de Jesus, porque o resto Ele resolve. O resto Ele dá conta. Nem a morte consegue deter o Senhor. Então, busca Ele. Eu te convido nessa noite, para de viver uma vida teórica com Jesus, para de viver na periferia da igreja. Clama a Ele, busca o Senhor, e você será surpreendido pela glória do Senhor. Pastor, mas eu já conheço Jesus, eu já o vejo pela fé, eu creio nele, eu sigo a Ele. Busca mais, Ele vai te dar mais. Amém? Não vai esquecer esta palavra. Alguns vão ter ódio, outros vão ser indiferentes, mas aqueles que buscarem o Senhor Jesus vão encontrá-lo. Feche os teus olhos e vamos orar. Estendam aqui as suas mãos. Queria chamar pastor Luiz. Vem cá, pastor Luiz, nos abençoar com a bênção final. Posso sair daqui sem te trazer ao púlpito? Levante suas mãos. Uma palavra aqui. Deixa eu tirar. A gente está sempre confessando entre a nossa família, nas nossas orações, que diz assim: levante suas mãos para o céu. Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal. Que o Espírito Santo possa nos levar ao nosso lar, a nossa casa, a nossa família, e nos dar uma semana de bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Hoje, que o Senhor possa nos guardar e nos livrar, e nos fazer vencedores todos os dias das nossas vidas. Que nós possamos alcançar os nossos objetivos dentro da vontade
e do querer do nosso Senhor Jesus. Nos abençoe e nos guarde e nos dê uma semana de bênçãos e de vitória, em nome de Jesus. E todos que concordam, digam amém. Amém. Digam graças a Deus. Amém. Deus abençoe. Antes disso aí, desejo Feliz Natal aí ao teu irmão. Se é da tua família, dá um abraço. Estende a mão sobre ele e diz: olha, que Jesus te abençoe. Feliz Natal com Jesus.